paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Eu sou o Rude, eu sou cristão, sou servo do Senhor Jesus. E eu tive um sonho profético sobre o Apocalipse essa semana. Hoje é dia 30 de maio de 2018. E o Espírito Santo de Deus me cobrou para liberar essa profecia através do YouTube, para que todos os filhos de Deus e meus irmãos em Cristo pudessem receber essa mensagem. Essa mensagem ela nos fala sobre os últimos dias da igreja aqui na terra. E Deus me revela neste sonho como vai sofrer o povo de Deus, a perseguição nos últimos dias, e como virá sobre a terra a imagem da besta. Antes de tudo eu quero deixar bem claro aos irmãos que antes de eu receber esse sonho eu já estava 3 dias em jejum. Eu estava em separação das coisas deste mundo, em constante espírito de oração e consagração a Deus. Eu estava em comunhão com o reino dos céus e pedindo para Deus me usar como canal de bênçãos e comunicação, do reino dos céus com os povos da terra. Em Apocalipse 3:3, irmãos, a palavra nos diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu vou contar primeiramente para vocês o sonho, depois eu vou dar uma explicação para vocês e no final eu vou dar a revelação do sonho para que vocês possam entender o que Deus me falou neste sonho. Irmãos, neste sonho eu estava andando na rua, uma rua qualquer, e eu vi uma mulher de aparência normal, como de qualquer mulher que passa pela gente na rua. Só que essa mulher estava desnorteada, ela estava desesperada, chorando, falando que precisava de ajuda. E eu fui até essa mulher para falar com ela. E falando ali com ela, conversando com ela, eu consegui acalmar ela de momento. Eu comecei a falar de Jesus para ela, que ele poderia aliviar e tirar do coração dela toda aquela angústia, aquela opressão que ela estava passando. E ali eu comecei a evangelizar a mulher. E eu falei para ela: olha, eu tenho alguém que pode te ajudar, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que venceu o mundo. E falando ali de Jesus para ela, ela aceitou conhecer a Jesus. E eu falei para ela: olha, eu sei onde tem uma igreja aqui perto, que era uma igreja evangélica, e se você quiser eu te levo até lá. E ela quis, e eu fui levar ela até a igreja. Só que quando eu cheguei no lugar onde era a igreja, só havia escombros lá, como se alguém tivesse ido lá com um trator e derrubado a igreja. E ali aquela mulher vendo ali que só tinha escombro ali, ficou nervosa e saiu dali falando que ela mesma ia procurar a igreja sozinha, e eu saí atrás dela porque ela não estava bem. E essa mulher achou uma igreja, irmãos, e ela entrou dentro, e eu entrei atrás dela. Assim que ela entrou nessa igreja, veio uma mulher bem vestida, com joias de ouro no braço, tinha uma corrente de ouro no pescoço. E rapidamente essa mulher ela foi atendê-la, e a colocou sentada numa cadeira e ele começou a conversar com ela, E como eu vim atrás dela, eu entrei na igreja, eu percebi, olhando ali para os lados, que parecia como uma igreja católica, porque tinha aqueles vitros coloridos, que eles têm com imagem, e também tinha bastante imagem daqueles que eles chamam de santo, assim como nós vemos em muitas igrejas católicas por aí. E a responsável ali daquela igreja, após acalmar a mulher, ela deu para ela 2 imagens de cera, 2 imagens como velas, assim, elas eram pequenininhas, assim, branquinhas que nem a vela. Daí falou para ela levar embora, acender e orar para aquelas 2 imagens, que aquelas 2 imagens iam ajudar ela. E logo em seguida ela veio também até a mim, e estendeu a mão para mim e também me deu 2 imagens. E eu, como reflexo, estiquei a mão e peguei, Mas automaticamente na hora que eu peguei, o Espírito Santo que estava em mim, me pediu para repreender aquelas 2 imagens, pois se tratava de idolatria, de um Deus falso, Eu sendo como um verdadeiro conhecedor do Evangelho, ali eu neguei, eu repreendi,
né? Só que eu repreendi, irmãos, em espírito. Eu não falei para ela, olha, eu repreendo, eu não aceito, né? Eu peguei na mão e em espírito eu repreendi, né? Foi automático. Eu peguei e repreendi. Eu não professei com a minha boca, né? Eu repreendo em nome de Jesus, né? E imediatamente do nada, irmãos, quando eu repreendi em espírito, apareceu 3 homens fortes, vestidos de branco, né? E começaram a tentar me render ali, né? E ali eu comecei a lutar com aqueles caras ali e comecei a sair correndo, né? Eu saí correndo por uns corredores que tinha ali naquela igreja. E aí parecia um labirinto, assim, eu lembro que eu corria, entrava em outra parte e de repente entrava em outra parte, né? E de repente terminou assim, não tinha mais continuação do corredor, tinha finalizado, né? Tinha uma parede. E aqueles 3 caras me alcançaram ali naquele canto, eu fiquei encurralado. E ali eles começaram a me espancar, né? E quando eles estavam me espancando ali, irmãos, eu comecei a ter a visão como uma terceira pessoa, né? Não como eu ali no meio do espancamento, eu estava assistindo tudo. Então eu conseguia ver que eu estava ali caído, ali acuado no chão e eles estavam me batendo ali. Então eu estava olhando de longe. Então creio eu que Deus me tirou ali daquele momento porque aqueles caras, aquelas 3 pessoas, elas vão me matar ali, né? Eles iam me espancar ali até que eu morresse, né? E ali terminou a minha visão, terminou meu sonho, né? Deus não me permitiu ver morto ali, mas Ele me permitiu ver até a hora que eu caía no chão, eles continuavam me batendo, né? E ali terminou. E de início eu não entendi aquele sonho, né, irmãos? Mas eu sabia que era de natureza divina, porque quando eu tenho um sonho normal, eu me esqueço dele muito rápido, né? E neste sonho eu lembrava perfeitamente de todos os detalhes, né? E eu comecei a orar para Deus, o Espírito Santo, para me dar discernimento e entendimento sobre o sonho. E ele me deu a revelação, irmãos. Olha só. Os irmãos aí que acompanham os últimos acontecimentos globais, né, em espírito de vigilância, porque são inteligentes, têm visto aí que alguns países têm assinado a lei mundial da lei dominical, né, que virá diretamente como consequência da união da Igreja de Roma com os estados, né, ou seja, com os líderes dos governos e dos reinos sobre a terra, né, e essa lei ela será imposta a todos os cidadãos, né, de todo mundo como lei, né, uma vez que a Igreja se uniu com o Estado. Essa falsa denominação, irmãos, ela é tida como referência mundial e já é aceita pelos países e reinos de todo o mundo como padrão religioso, né? E assim ela adquiriu grande força e influência em leis religiosas sobre todo o mundo, né? Enganando a todos e dizendo que se desligara diretamente com o reino dos céus, né? Porque a palavra de Deus nos alerta sobre certas práticas abomináveis, né, aos olhos de Deus. E essa igreja prostituta ela vem praticando tudo isso, né? Eu só vou citar aqui para vocês 2 exemplos. Em Êxodo 23:4 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Então nós vemos aqui um exemplo claro de abominação e contrariedade aos mandamentos de Deus que essa denominação pratica, né, pregando adoração a imagens a respeito das coisas que eles acham que são do céu. Eles estão adorando imagens, né? Outro exemplo fica em Levítico 18. Né? Deus está falando ali com Moisés a respeito das suas leis para que ele levasse ali aos filhos de Israel. Né? No versículo 22 ele fala, né, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação Deus está falando ali a Moisés, né? Então Deus está falando a Moisés a respeito de outro homem, né? Então com outro homem não te deitarás como se fosse mulher, porque a abominação ou seja, essa igreja ela tem abençoado, irmãos, e autorizado em nome de Deus casamento entre pessoas do mesmo sexo, blasfemando assim diretamente o nome de Deus e fazendo contrário aos seus mandamentos, né? Se deixando prostituir com as coisas deste mundo. Essa igreja ela ficou conhecida no meio dos cristãos como a igreja prostituta, né? Que se prostituiu com as abominações e pecados desta terra, fazendo-os parecer aceitos por Deus, enganando assim o povo e levando diretamente à perdição. Apocalipse 17:1-11. Eu também vou citar para vocês porque no final vocês vão entender, né? No versículo 1 fala: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, né? E falou ali com João, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, né? Aqui a Bíblia está se referindo à maior igreja, irmãos, que se expandiu poderosamente além dos limites do seu país, né?
e se estabeleceu em todas as terras, né, além das margens ali da praia daquele país, né? Então ela saiu dali e foi para todo mundo, né? Por isso João vê a besta subindo-se do mar em direção à praia, né? A besta ali, ela está representada por um animal, né? Mas o Apocalipse também nos fala que a besta, né, cujo é o anticristo, ela virá em forma de homem, cujo número dele é 666, né? Então nessa visão João vê a besta em forma representativa, né, nas partes que compõem seu corpo, pelos seus reinados e impérios que ela já governou sobre a terra, tá? A boca de leão, irmão, dessa besta, ela significa as leis que ela impôs, né, e imporá em seus reinados sobre a terra, e o poder com que isso será imposto a todos os povos, né, encurralando os povos como um leão encurrala sua presa, né. 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, né, automaticamente eles impondo essas leis, né, sobre todo o mundo. Toda a terra vai começar a se prostituir com o que eles falam que é correto, e não é, vocês vão fornicar, né? O que acontece? Aqui Deus está nos falando, né, sobre todas as nações, sobre a terra, né, que vão se sujeitar a essa potência religiosa, né, por causa da sua riqueza e poder, tá? E submetendo ela também os habitantes de suas terras e nações, adotando em meio aos povos as práticas pecaminosas, as quais elas dizem, né, que são aceitas por Deus. E de todo tipo de liberação enganosa eles vão também liberar para o povo, né, que essa noiva prostituta vai liberar para os homens da terra. Então, irmãos, não se enganem, né? Se Deus ele deu um mandamento, ele quer que a gente siga o mandamento, né? Deus nos deu os mandamentos como leis eternas. Ele não falou para vocês, filho, vocês não podem fazer isso até 2016, e depois vocês podem fazer. Mas ele nos deu os estatutos como ensino e leis eternas, tá? 3. E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o anjo está mostrando a João que essa igreja aqui, ela está representada por uma mulher, né? Essa mulher assentada sobre a besta, ela representa a igreja, que foi edificada sobre todo tipo de blasfêmias, das quais nós citamos 2 aqui. Mas aí você me diz, irmão, mas como uma coisa se torna blasfêmia, né? Por que você está falando que eles estão blasfemando contra Deus, né? Uma coisa ela se torna blasfêmia quando alguém te dá uma regra, né? Você vai lá e infringe essa regra. E as pessoas falam para você que quem deu a regra falou que você pode fazer, né? Mas não é isso, tá? Então um exemplo eu vou dar para vocês, né? A mãe do Juninho falou para ele não andar de moto sem capacete, né? E disse que se ele andasse sem capacete ele apanharia. Mas aí veio em seguida o irmão do Juninho e disse, olha, a mãe te deixou andar de moto sem o capacete, zombando da autoridade da mãe, né? E da consequência que seu irmão teria, que seria a surra que iria cair sobre seu irmão, né? Por ter desobedecido, né? Ou seja, blasfemando do poder e autoridade da mãe dele, né? Que depois ia bater no irmão dele, né? Então, veja o que essa denominação tem feito, né? Eles têm abençoado em nome de Deus práticas contrárias aos estatutos, né, que por ele foi nos deixado como eternos, né? Um exemplo é a união matrimonial entre pessoas do mesmo sexo. Uma coisa é o livre-arbítrio, né, das pessoas, e outra coisa é abençoar no nome dele, né, sendo que ele mesmo disse para fazer o contrário, né? Então eles estão blasfemando contra o nome de Deus diretamente, né? As 7 cabeças que João fala que a besta tem significa os 7 montes, né? Ou seja, os 7 pilares ao qual a cidade de Roma ela foi edificada. Faz menção também aos últimos 7 reinos, né? Que foram os perseguidores do povo de Israel, a qual o último foi Roma, e após ela não haverá mais nenhum, né, irmãos? Vai terminar em Roma essa perseguição. Faz também menção aos líderes religiosos, né, dessa igreja, que na visão de João é representada por uma mulher, né? Em 1929, o Vaticano voltou a ser considerado como Estado, e desde então já se passaram pelo poder 7 papas, né? O último deles, anterior
ao que está agora, que é o Francisco, foi Bento XVI, né, que era o sétimo. E agora o Papa Francisco sendo o oitavo, mas que também faz parte do sete, né, irmãos? Pois o período que Bento XVI governou foi de apenas 7 anos e faleceu, né? E o Papa Francisco, que é o atual, ainda continua governando, né, como os seus líderes anteriores governavam, né, sendo o último, mas ele vai governar diferente agora após essa união da igreja com os estados, né, e vai ser quando vai ser estabelecida a nova ordem religiosa a todo mundo, e logo em seguida virá a perdição, né. O Estado do Vaticano, se vocês forem pesquisar mais profundamente, né, é o menor país do mundo, porém o mais poderoso e reconhecido como maior autoridade religiosa sobre a terra, né. Apocalipse 17:11 diz: e a besta que era e já não é, e ela também é o oitavo e é do 7, e vai à perdição, né? Os 10 chifres significam os 10 reis, que também são 10 reinos, né? 10 países que possuem grande potência em exército e armas de destruição, que ainda não reinaram sobre o mundo, mas serão eleitos reis, né, juntamente com a besta, que vai ser já representada como homem, né, cujo nome a soma é 666, para fazer guerra também ao cordeiro, né? Então esses 10 reis serão levantados pela besta para guerrearem contra o cordeiro no último dia, no dia da grande guerra, né? Em Apocalipse 17:4 fala: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. A mulher, que na visão significa igreja, se refere às cores que representam os líderes que vestem os vestidos de cor púrpura e escarlate e se adornam com colares e pingentes de ouro, adornados com pedras preciosas, né? E na sua testa, na testa da mulher, estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher que aqui na revelação se refere, a igreja estava embriagada do sangue dos santos, né? E do sangue das testemunhas de Jesus. E João fala ali para o anjo, né? Conta ele: e vendo aí eu maravilhei-me com grande admiração, né? Eu vou lembrar vocês de um fato que aconteceu há muito tempo atrás na Santa Inquisição, né? O que foi a Santa Inquisição? A Santa Inquisição ela foi dirigida pela Igreja Católica Romana, né, que foi criada no século de 1200 após Cristo, durante a Idade Média, e era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica, né, ou que eram considerados uma ameaça às doutrinas, né. E em 1209, irmãos, 300 mil soldados foram recrutados pela Igreja Romana e mataram a todos que vinham pela frente, né, que não aceitavam seus mandamentos. E esse ato foi compreendido pela igreja como uma santa cruzada, né, contra os hereges, né, mascarando assim os hereges, né, e continuou-se a realizar esses atos por anos e anos, né, levando à morte milhões e milhares de santos e testemunhas de Jesus, por simplesmente não concordarem com a doutrina deles, né, por não adorarem as imagens e muito mais, né? Agora eu vou falar para vocês a revelação do sonho, irmãos, e vocês vão ficar temerosos porque é sério o negócio, tá? Irmãos, note vocês que eu não percebi o que estava acontecendo, né? Eu não percebi que a igreja havia sido destruída. Eu só fui perceber que a igreja já estava derrubada quando eu cheguei lá, né? Ou seja, tudo isso que aconteceu bem debaixo do meu nariz, né? E a chegada desse novo acordo entre a Igreja de Roma e os Estados vai nos levar à destruição dos templos evangélicos, né, sobre toda a terra. E a única igreja que se encontrará de pé será a prostituta, que logo em seguida será regida pelo próprio anticristo, né? Então essa denominação da nova lei, né, da nova igreja, da nova ordem religiosa, vai derrubar todas as outras, né, e não vão aceitar. Então eles vão derrubar todos os templos e os únicos que vão sobrar sobre a terra vai ser o dessa igreja, né? Dessa igreja católica romana. Em Apocalipse 13, irmãos, versículo 14 diz, né? E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido,
que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberia a ferida da espada, né? Que recebera a ferida da espada e vivia. Né? Irmãos, aqui o Espírito Santo ele me revelou, né, através desse sonho que eu tive, que a imagem da besta do anticristo ela vai vir disfarçada, irmãos, a imagem de um santo, né, de um homem qualquer, desses santos que vende aí, que eles dão na igreja, né, essas igrejas católicas aí que você compra também nas lojas religiosas que tem pelo centro do comércio, né. Ela não vai se revelar aos homens em forma de animal, a besta, ela vai vir disfarçada como um homem santo, né, e essa falsa igreja fará a imagem dela, né, e vai levar essa imagem por toda a terra, né, como eles têm igrejas por todo o mundo, né, eles vão levar essa imagem por toda a terra, tá, com a esperteza, né, a serpente astuta